E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar de seres muito especiais. São seres que são capazes de se regenerar com partes pequenas dos seus corpos. Alguns deles, né? Nem todos. Mas quando nos referimos a eles, vocês sentem um certo nojo. Não quero falar sobre isso, é nojento e tal. Por quê? Os vermes. Gente, os vermes são seres muito especiais. Eles estão na classificação dos seres vivos já no reino Animalia. Mas eles têm características que os diferenciam. Linneu já os classificava como um grande grupo. Hoje em dia, essa classificação já está subdividida em filos diferentes. E hoje falaremos especialmente de alguns deles. Beleza, galera? Sigamos aí com a nossa explicação. Beleza, galera? Agora falaremos mais especificamente desse grupo. Os vermes. Eles são triblásticos. Possuem ecto, meso e endoderme. Outra questão que eles possuem, que os diferencia, e é muito legal que a gente consegue ver a evolução dos seres vivos, eles podem ser acelomados, pseudocelomados ou celomados. Essa característica vai diferenciar muitas coisas deles, e a gente poderá ter uma proximidade nessa questão da evolução. Eles também são protostômios, ou seja, a boca surge a partir do blastóporo, lá na origem embrionária que a gente vem estudando. Beleza, galera? Seguiremos com os slides falando sobre celoma, pseudoceloma e acelomados. Valeu! E aí, galera? Então, agora o que a gente vai ver? A gente vai ver a sequência da nossa explicação. Eu sei que falei que seriam slides, né? Mas a gente não vai fazer. Por quê? Porque eu não sei fazer animação que nem o Rafa. Só por isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o Planeta Bio, esse site já conhecido de vocês. Então, aqui, ó. Vamos dar um playzinho na animação deles. E aí os seres estão sendo cortados. Ah! Não! Ah, morram! Socorro! E lá segue a empolgação da morte deles. Beleza? Então o que a gente está vendo aqui? São 3 cilindros desses corpos. Né? Mais 3 cilindros do nemátodo do anelídeo, que do planário não tem cilindro. E a gente observa aqui, ó, que o plateuminto da parte externa dele, a parte interna, seria até o intestino, não existe cavidade. Ele é um ser acelomado, galera. Beleza? Já os nemátodas, eles têm uma cavidade interna, só que ela não é formada dentro da mesoderme. É uma cavidade que é entre a mesoderme e a endoderme. Então, galera, eles são pseudocelomados. Eles possuem uma cavidade sim, mas não uma cavidade formada na mesoderme. Já os anelídeos, eles têm uma cavidade formada dentro da mesoderme, né? Ou seja, um celoma verdadeiro. Isso possibilita a ele uma série de questões que a gente vai ver mais à frente, beleza? Os 3 são triblásticos, ou seja, tem 3 folhetos embrionários. Então a gente vê uma gradação da complexidade evolutiva, sem celoma, com o celoma ainda não verdadeiro e com o celoma verdadeiro. Beleza, galera? A gente vai seguir com as explicações adiante, tá bom? Obrigado aí. Galera, hoje falaremos mais especificamente de plateumintos, seres que são achatados dorso-ventralmente. Já possuem uma cefalização bem clara, possuem alguns órgãos de sentido. Eles podem ser de vida livre ou parasitos. Quando são parasitos, algumas estruturas deixam de existir. Discutiremos isso melhor nas perguntas. Mas eu gostaria de falar da capacidade regenerativa deles. Se dividirmos 4, 5 vezes eles ainda são capazes de regenerar. Veremos nos slides a seguir algumas descrições desse grupo. Beleza, galera? Estamos seguindo aqui nossas explicações em plateumintos. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem... São vermes achatados, triblásticos, acelomados e simetria bilateral. Beleza? São de vida livre, parasitas também. E seu sistema digestivo é incompleto na maioria. A digestão deles é intracelular. Sua respiração e trocas gasosas ocorrem diretamente pelo tegumento ou por difusão, ou seja, diretamente pela pele, né? Possui uma excreção por células flamas, né? Já é um sistema excretório, algum sistema excretório,
e já tem uma cefalização com gânglios nos sistemas nervosos, tá? Isso são as características básicas, né? E também tem que falar que eles são protostomes, ou seja, a boca deles surge a partir do blastóporo. Beleza? Vamos seguir. Então a gente tem nos plateumintes ou plateumintos, né, algumas classes, né? Uma classe bem conhecida são os tubelários, né? Eles possuem, né, uma característica que são os seres mais conhecidos deles, né? Ou seja, essa forma aqui achatada de vida livre. Seguindo com a nossa explicação, vamos falar diretamente deles, das planárias, né? Então, o que a gente possui aqui? Uma boca, né? Uma faringe, e ele vai absorvendo no ambiente certos animaizinhos ou pequenos restos de alimento de algum animal, né? Só que eles ingerem via boca, vai para o sistema digestório deles e volta por onde, galera? Pela boca também, aqui ó, vem saindo e sai do corpo deles. Ou seja, eles primeiro comem, depois eles vomitam, dizendo a melhor forma do sistema, né? Outra questão é o sistema excretor deles. Eles já possuem protonefrídeos, células flamas, que estão localizadas na parede dos corpos deles, que ajudam eles a fazerem a excreta deles. Ou seja, liberarem produtos do seu metabolismo que não os interessa mais. Outra coisa bem legal, né, que a gente pode ver nas planárias, é isso aqui, o sistema nervoso dele. Eles têm bilateralidade. Lembra que a gente já falou que a bilateralidade vai causar uma possibilidade de cefalização e órgãos do sentido, né? Então ele tem esses olhinhos aqui. Olha só que legal. Outra coisa muito legal é a capacidade regenerativa deles. Vamos dar um play nessa animação e a gente vai ver aqui, ó. Ah! De repente surgem dois corpos. Imagina se o tavinho tivesse essa característica. Cortávamos o tavinho no meio e surgiam dois tavinhos. Cortávamos o tavinho de novo no meio e surgiam três tavinhos. Daqui a pouco o mundo seriam clones dos tavinhos. Porque eles têm a mesma carga genética. Imagina todos berrando, a febre do rato por aí. Como seria o mundo? Fica a dica. Bom, então aqui a gente tem a reprodução deles. Eles fazem uma reprodução sexuada e eles podem ter aquela reprodução assexuada também, que quando eles são partidos, né? Ou seja, outra coisa muito legal desse grupo, eles são hermafroditas. Tá vendo aqui? Ou seja, na mesma casa tem os dois sexos. Onde é que a gente já viu isso? Em planta, né, galera? Dois sexos no mesmo indivíduo. A fecundação pode ser cruzada, né? Aqui. E existe troca de espermatozoides. Eles depois produzem uma cápsula que libera vários planários. Outra questão, galera, que a gente vai falar bem nessas aulas agora, né? Desses vermes, entre aspas, é essa questão aqui. Vamos pegar só um grupo aqui, né? A classe dos plateumintes tem indivíduos que são parasitos, né? E o que você observa no parasito? A regressão de uma série de características, mas ainda possui uma cefalização, olha só, né? E eles são divididos em segmentos, né? Durante o nosso projeto a gente vai falar mais desses seres em particular, dos parasitos, né? Só que o que eu queria deixar assim, nesse momento de agora, é falar da tênia, solitária, né? Você fala muito daquele teu amiguinho que come muito, pô, ele tem uma solitária dentro dele, porque é um parasito que se alimenta junto com ele. Em seres humanos, ela pode alcançar 3 metros ou mais, tá? Já foram achados indivíduos maiores. E a gente tem um quadrinho muito legal aqui no Planeta Bio, né? Nessa última parte, que fala da teníase e da cisticercose. E a gente tem uma animaçãozinha. Depois a gente queria que vocês vissem isso no Planeta Bio. Essa animação aqui, ó, do ciclo de vida da tênia, solium, tá? E que vocês atentassem para essas 3 palavras aqui. O causador, ou patógeno, né?
a transmissão, como é transmitido, e a profilaxia. Vamos ficar bem atento nessa palavra aqui, ó. Profilaxia. Como se pode evitar essa doença, tá bom? Então a gente vai seguir com a nossa explicação e a gente agora vai para a nemátoda. Obrigadão, galera. Agora veremos os grupos dos nematóides. São vermes cilíndricos com extremidades afiladas. Eles têm características de parasitismo em plantas e animais muito específicas. Falaremos um pouco a seguir. Outra questão que eles fazem muito bem é sobreviver em ambientes muito diversos, desde desertos aos polos da Terra, então com variações de temperaturas muito graves. A característica que desempenha a maior função dessa sobrevivência é a sua cutícula, que é uma camada externa muito específica desses seres, que os diferencia. A seguir veremos nos slides outras descrições desse grupo. Então, galera, vamos seguir aqui com a nossa explicação, né, de nemateumintos. E aí, como é que eles são? Eles habitam, né, a maioria de vida livre, mas tem alguns que podem ser parasitas. É legal. Será que eles têm aquelas mesmas regressões de estruturas que tem os plateumintos? A gente pode discutir isso na aula. Gestão extra e intracelular, né? Sistema digestivo completo, ou seja, eles têm boca e ânus, né? Coisa que plateuminto já não tem. Tegumento, isso aqui é bem legal, galera. Essa epiderme é recoberta por uma cutícula resistente e protetora. Isso facilita eles sobreviverem, por exemplo, à acidez do estômago para chegar ao intestino e parasitá-lo. Ou habitar ambientes onde são muito cáusticos ou tem perdas grandes de água, né? E a gente vai ver essa variação ecológica deles. A respiração, na maioria das espécies, ocorre pelo tegumento, ou seja, célula a célula, né? Então, ó, ele também não possui nem sistema respiratório nem circulatório, tudo de célula a célula. A excreção, tem células flamas, né, que são de uma estrutura mais complexa em plateumintos, nele é por canais excretores, né? E o sistema nervoso dele também tem uma certa complexidade, já que ele tem essa bilateralidade que a gente falou em plateumintos. Beleza, galera? Vamos seguindo aqui. Vamos pegar um exemplo deles, tá? Um verme, né, desses casos, nemateumintos, que causa doenças, né, nos seres humanos. Então, a lombriga. Ascaris lumbricoides é a espécie, né? Transmissão através de ingestão de ovos, né? Os órgãos afetados, intestino delgado, fígado e pulmões. Sintomas: dor abdominal, emagrecimento, náuseas, diarreia, tosse e obstrução intestinal. Profilaxia, galera, muito importante. Saneamento básico, esterilização de alimentos e águas. Porque a gente pensa assim, é difícil evitar uma verminose? Pô, pela profilaxia que ela apresenta, não é tão difícil assim, né? Então por que tem tanta gente contaminada? A gente pode discutir isso mais nas perguntas também. Aqui, vamos seguir para o ciclo de vida deles no ser humano? Olha que legal, né? Algum ser humano, outro, libera um ovo nas fezes, né? Está contaminado e libera no ambiente esse ovo. Esse ovo cai e contamina algum tipo de alimento, uma hortaliça, etc. Outro ser humano, que não é esse, né, o azulzinho, ingere esse embrião, né? E aí segue um ciclo de vida um pouco complexo. Ele cai até o intestino. Chegando no intestino, ele corta o intestino e cai na circulação sanguínea. Da circulação sanguínea, ele vai para fígado, coração e pulmões, tá? Depois disso, o que acontece? Ele volta pelo trato respiratório, nadando como uma larvinha, assim, andando como uma larvinha, sobe até as vias aéreas e entra de novo aonde? No sistema digestório, se encaminhando para o intestino novamente, tá? E lá ele vai seguir a vida dele, ele vai liberar mais ovos, contaminando mais corpos d'água, que podem ser, né, levados a hortaliças e tal, etc. Uma coisa que o Planeta Bio não tem, galera, que eu gostaria de falar a vocês, é a importância ecológica desses indivíduos, né? Que a gente vai discutir mais numa pergunta específica que a gente vai fazer na aula. Bom, segue aqui, ó.
Essas são várias doenças causadas por nemátodas, né? Oncocerose, bicho geográfico, oxiurose, estrongiloidiase. Tá, tudo bem, esqueça, não vou falar sobre isso não. Mas assim, é legal vocês terem quem é o causador, qual é a transmissão, quais são os órgãos afetados e qual é a profilaxia, né? Lembrando que isso é uma questão muito importante, a profilaxia, como evitar essa doença. Beleza, galera? Agora a gente vai seguir depois para nossa explicação de anelídeo, tá? Vamos lá, que já está acabando. Agora falaremos de seres muito característicos desses grupos de vermes. As sanguessugas, as minhocas, são os anelídeos. Seres metamerizados. Palavra difícil de falar, né? Mas o que é? Eles são segmentados. Então, a cada cilindro deles tem os mesmos conteúdos que no cilindro anterior. Isso facilita uma série de coisas, inclusive o movimento, que falaremos nos slides a seguir. Outra questão muito específica desse grupo é a característica da sua importância ecológica no planeta, né? A gente vai falar bastante sobre esse assunto, inclusive nas perguntas e nas discussões de aula. Beleza, galera? Vamos seguir para os slides. Então, galera, vamos seguir aqui com o anelídeo. Esses seres são como? Animais cilíndricos, anelados ou segmentados. Lembra aquele nome que eu falei de que é difícil de falar? Metamerizados, triblásticos, acelomados, protostômios, ou seja, a boca deles deriva do blastóporo, lá na embriologia deles. E a simetria deles é bilateral, como todos os outros vermes, né? O sistema digestivo deles tem uma complexidade muito legal, já possui alguns aparatos para moer, macerar o alimento, aumentando a superfície de contato, porque ele já possui enzimas específicas para digestão. A circulação dele é fechada, a gente vai ver à frente. A respiração dele é cutânea, mas os indivíduos aquáticos possuem respiração branquial e possuem também respiração pelos parapódios. A excreção dele tem uma característica muito legal, os metanefrídeos, vamos falar também mais à frente. E o sistema nervoso deles é ganglionar, isso possibilita a capacidade dele movimento, né, ondulatório por todo o corpo dele, fazendo uma contração. Bom, vamos seguir aqui. Então, eles são divididos em oligoquetos, caracterizados com seres com poucas cerdas, são as minhocas, poliquetos, um grupo característica marinha, né, com muitas cerdas. É interessante observar a cefalização, né, possui olhos e outros órgãos de sentido nessa área. E aí, os irudíneos, sem cerdas, né, que não possuem tantas especializações sensoriais, né, na cefalização. Eles regressaram um pouco, mas eles são seres parasitos, né? E essa regressão, né, é uma característica de seres parasitos. Vamos lá. Aqui, não, aqui. A circulação deles é fechada, ou seja, o sangue flui através de canalículos por todo o corpo, né? O oxigênio se difunde muitas vezes via cutânea, né, no caso das minhocas, né? E o CO2 também sai via cutânea, beleza? E aí, outra coisa muito legal que aparece já nesse grupo é uma proteína carreadora de oxigênio, a hemoglobina, né? Então ele tem vasos dorsais e ventrais, né? E a hemoglobina também. Outra coisa muito legal que a gente fica sempre brincando em biologia é que as minhocas amam demais. Porque elas têm 5 corações. Beleza? Fora esse romantismo das minhocas, o que mais podemos falar do grupo? Eles possuem metanefrídeos. É uma característica muito legal, porque como eles têm celoma verdadeiro, né, um celoma real, ele pode ter uma estrutura que filtre, né, os metabólitos, os restos do metabolismo dele. E ele vai seguir pelo metanefrídeo, por toda essa área. O que isso possibilita? Ah, professor, ele só vai excretar aquilo que ele não quer. Não. Ele pode reabsorver aquilo que ele não quer jogar fora, jogando para a corrente sanguínea e distribuindo pelo corpo. Tá vendo? Então aqui eu vou ter a saída deles. Beleza, galera? Agora, qual outra questão?
ela possui uma cefalização bem clara, né? Com gânglio cerebral. Mas ele possui pequenos gânglios em cada segmento ou em segmentos do corpo. Isso possibilita que o impulso nervoso que comece aqui, vá indo em sequência até o final dele. Isso possibilita que contraia aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui, isso provocando um movimento para frente. É uma das questões desses gânglios. Outra coisa é que cada gânglio tem uma certa organização sobre o seu segmento. Bom, a reprodução deles. Eles são algumas vezes hermafroditas, né? Ou às vezes dioicos, depende do grupo. Eles podem, quando hermafroditas, fazer fecundação cruzada, como as minhocas. Isso ajuda a ter muitos indivíduos. Aqui, ó. Eu sei que vocês... Ah, o que está acontecendo aqui? As minhocas estão namorando. É isso. Beleza? E aqui? Outra coisa que eu queria que vocês observassem bastante nesse grupo, aqui bem no finalzinho, não aqui, aqui, né? A relação dele conosco e com o ambiente, né? Então são seres que têm uma relação muito importante, no caso das minhocas, com a manutenção de um solo fértil, né? pH, etc. Né? Hoje você tem sanguessugas que são usados na medicina, né? Para evitar que você tenha... você mantém o fluxo sanguíneo em enxertos, por exemplo, de dedo e outras estruturas do corpo, né, entre outras coisas, e também o anticoagulante dela. E no caso dos poliquetos, né, você tem uma grande manutenção da vida marinha, né, e dos organismos sésseis são poliquetos, né, principalmente as que estão dentro do substrato, dentro da areia. Bom, galera, isso é praticamente o que eu tinha que falar desse grupo. Vamos seguir em frente. Obrigadão aqui e agora vamos para nossas finalizações. Tchau, tchau. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas explicações, das nossas questões sobre vermes, dessas curiosidades que falamos aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem para o nosso site www.bionaaula.com. Lá estaremos satisfeitos de esclarecer essas dúvidas. E outras questões, ao lado dessa aula, vai ter aqui algumas perguntas. Tentem respondê-las. Nós discutiremos mais em sala de aula. E na semana que vem, vocês terão o professor Alessandro Santana, discutindo mais sobre moluscos, quem são, como são esses grupos. Beleza, galera? Então, bons estudos e obrigado.